Brincadeira. Shalom, shalom, bom dia, alegria estar com vocês. Se vocês me perguntarem se eu estou bem, muito bem, mas a minha voz de vez em quando dá umas cambaleadas aí, dá umas raspadinhas, mas bola para frente. E estava morrendo de saudade de vocês. A minha intenção era ter voltado no começo de janeiro, mas daí eu pensei assim, começo de janeiro é tão complicado, né? Porque recebe família, o pessoal está viajando, é uma loucura. Daí eu ia voltar na semana passada. Mas daí, na semana passada, o meu apóstolo marcou reunião com a gente, com os pastores do estado, bem na terça-feira de manhã. E eu falei, não, agora tem reunião, não posso. Eu falei, vai ficar para a semana que vem. Mas eu estava sentindo muita falta de vocês, muita falta de derramar de Deus. Não que eu não tenha derramado, mas a gente cria umas linhagens, né? Ó, tô na palavra dela. Eu tô escutando tão ruim o som, eu acho que é o meu fone de ouvido, gente. Não, eu acho que é o meu, porque o da Kelly também eu tô escutando ruim. Isso mostra que eu tenho que comprar outro fone. E eu já quero aproveitar e deixar algo para vocês, falando disso, né, que eu estava sentindo falta de estar com vocês. Às vezes a gente se preocupa tanto, né, o que eu vou fazer, como que eu vou servir ao Senhor, qual que é o meu chamado, qual que é o meu ministério, ou eu acho que é o meu fone. Inclusive, se der algum grosope aí, pode ser que seja o meu fone mesmo, porque para mim tá bem choco, sabe aquele som bem choco? Ou como conservar aquilo que o Senhor fez na minha vida. Queridos, vocês precisam derramar o que Deus tem feito na vida de vocês. Eu lembro quando nós fizemos a escola de libertação, eu já atuava na área de libertação, mas eu conheci o apóstolo Éder fazendo a escola, né? E daí eu já atuava há muitos anos, mas eu fiz 3 anos de escola com ele. E quando foi para terminar a escola, né? Quando estava, na verdade era para ser 1 ano, quando chegou 1 ano a gente chorou, daí virou 2 anos, daí nos 2 anos a gente chorou, virou 3 anos, e nos 3 anos ele falou, chega, eu não vou mais dar aula para vocês. Maldade. E daí cortou, gente, não quis mais dar aula para nós. Mas quando ele estava para caminhando assim, vamos parar mesmo, né, com a escola, já passou da hora dos passarinhos ser chutados do ninho, ele nos colocou algumas tarefas. Primeiro, todo mundo tinha que atender. Todo mundo tinha que ir para atendimento. Segundo, todos os pastores tinham que montar a equipe, porque a escola não tinha pessoas que não eram pastores, né? Então, todos os pastores tinham que montar uma equipe. Ele montou a equipe junto ali, os pastores à frente, e colocou o restante da escola junto. E todos nós tínhamos que sair à caça de igreja, aí, oferecendo trabalho de libertação e ministrar em alguma igreja. Todos nós tínhamos que fazer e tirar foto e mandar para ele que a gente tinha feito. Por que isso, queridos? Porque é quando eu derramo. Eu não estou com nenhum copo aqui, vou pegar meu estojo. Faz de conta que isso aqui é uma garrafinha de água, tá? Pensa aí, usa sua mente criativa. Você vai recebendo, né? Quando você começa você tá meia boca, daí você vai recebendo, independente de onde. Não estou falando daqui, eu estou falando independente de onde, você vai recebendo. E essa garrafinha vai enchendo. Chega uma hora que, se você não transbordar, se você não derramar aquilo que você se encheu sobre outras pessoas, você não recebe mais, porque você já está cheio. Você chegou no seu limite. E daí, eu quero trazer isso agora para o corpo humano. Quando a gente come mais do que queima, a gente vai engordando. E vai chegando num nível que entra na obesidade. E ninguém obeso flui ou frutifica. O obeso fica estagnado. Acabou. Ele não tem mais vida ativa, ele não gera mais. E Deus é um Deus de vivos. Deus é um Deus de movimento. O Senhor não para. Tanto que a palavra diz que enquanto a gente dorme, ele cuida. Ele é o guarda de Israel, é ele que vela, é ele que vê, né? Então o Senhor não para. E ele é a nossa maior referência. Então, se você quer crescer em Deus, derrame. Sabe? Tá aqui, tá aprendendo sobre libertação, derrame sobre alguém.
Pastora, mas eu ainda não sei, não tem problema. O que você sabe, você já sabe mais do que alguém. Tem alguém que já sabe menos que você. Derrame. Está aprendendo sobre oração. Não somente ore, derrame. Ensine alguém a orar. Tá aprendendo, tá fazendo curso de teologia, ensine alguém. Ensine. Comece com um. Quem vai dizer o tamanho do seu chamamento, do seu ministério, se você vai ser dos 30, dos 60, dos 90, é o Senhor. Isso não importa. E ninguém é maior do que ninguém. O de 30 não é menor do que o de 90, ele só tem um chamado diferente. Mas derrame aquilo que o Senhor está te dando. E isso é a forma de você manter a libertação, amém? Eu entendi agora, nesses dias, né, reclusa aqui em casa, eu entendi o porquê que quantas pessoas Jesus, de alguma forma, tocou e ele falava assim, vai, não conte para ninguém. E eu falava assim, esse povo é fofoqueiro demais, né? Porque Jesus falava assim, vai, não conte para ninguém, eu preciso sair contando para todo mundo. Porque quando você conta, você está selando a sua libertação. Quando você conta, você tá levantando a bandeira. Olha, eu fui aquela pessoa, mas agora eu sou essa. Aquela pessoa, ela morreu. Então, quanto mais você fala sobre quem você era, e eu não estou falando como vitimização, estou falando como o poder de Deus que te alcançou. Quanto mais você fala, mais pessoas você alcança e mais autoridade você recebe naquela área. Qual foi a área que você errou e que você falhou? É nessa área que o Senhor vai te dar muita autoridade para tirar pessoas de lugares que estavam como você está. Então, fale. Pastor, o meu passado é feio. Rapaz, o meu me condena também. Tem coisas, queridos, que eu fiz no passado que eu não falo aqui para não escandalizar vocês. Mas quem está perto de mim, chegou perto de mim e fala, ai, eu tô com isso, eu tô sentindo essa tentação. Então, eu fazia. Vem cá, deixa eu te explicar. Isso aqui eu fazia. O que você? Eu mesma. Sim, passei por isso. Queridos, a gente veio do mundo. E quando a gente vem do mundo, a gente vive padrão do mundo. Eu não sei por que a gente escandaliza quando um crente conta o que fazia no mundo. É normal. Não tem como uma pessoa do mundo viver um padrão de Cristo. E esse padrão que eu vivi no mundo tem que servir para liberar e desatar outras pessoas, amém? A gente vai entrar na aula, mas eu ainda quero trazer algumas coisas agora técnicas para vocês, tá? Bem técnicas mesmo, eu sei que é chato, mas eu vou começar a atuar assim. Porque é uma questão, o que eu posso dizer? Técnica mesmo. Eu não sei se vocês sabem, o YouTube, ele tem umas coisinhas chamadas algoritmo, que se comunica. Então, o algoritmo, para funcionar, ele precisa de algumas coisas. Vamos lá, eu não estou falando só meu agora. E eu estou falando isso para vocês porque eu estou pegando esse hábito com outras pessoas. Para fazer isso com outras pessoas também. Você viu lá uma ministração, meu Deus, que palavra poderosa. Nesses dias eu fiz um videozinho no Instagram, que eu nem lembro sobre o que eu falei. Sobre ser sal, sobre a mulher de Ló. E veio um monte de gente no meu privado pedindo aquele vídeo. Um monte de gente. Eu até peguei e coloquei ele no YouTube. Quando você vê algo que falou com você, para que outras pessoas sejam alcançadas, você tem que curtir, você tem que comentar, compartilhar, marcar pessoas. E daí, o algoritmo do YouTube, da plataforma, né, do Instagram, do Facebook, até do TikTok, ele entende que aquilo de alguma forma é importante e ele começa a conectar pessoas e trazer pessoas para ver aquilo. E eu estou falando dos meus, sim, mas eu não estou falando só dos meus. Estou falando para vocês que eu estou tomando o hábito disso. Porque às vezes a gente vê um negócio e fala, meu Deus, que tremendo, isso aqui falou comigo. E passa. Falou comigo, mas quantas pessoas poderiam ter sido alcançadas? Então, eu tenho pego esse hábito de fazer isso. Queridos, nós estamos no tempo do fim. Esses dias eu até mandei para as meninas um videozinho que eu vi de um líder que tem se destacado aí na nação, ele falando do milênio. Falando da volta de Cristo, né? Falando do milênio. E ele deu uma palavra, um videozinho de minutos. Eu não sei nem se tem 5 minutos, eu acho que tem menos de 5 minutos. Mas ele explica, 3 minutos? Tremendo, tá? Ele explica que
Jesus voltará assim. Jesus tomará o governo da terra no 7º milênio, porque é o milênio do descanso, né? O 7 é descanso. Em Israel, nós vamos entrar no ano 5.783. Então, nós estamos entrando no 6º milênio, certo? Ah, pastor, então ainda tem muito tempo. Não tem. Por quê? Até que chegue ao milênio, tem muita coisa para acontecer. Tem que ter julgamento, tem que ter arrebatamento, tem que ter separação, tem que ter... É muita coisa que acontece antes até chegar ao milênio. Então, nós estamos nos últimos segundos. E nós precisamos sair da cadeira, queridos. Nós precisamos fazer esse evangelho chegar às pessoas. Nós precisamos ter o coração cheio de misericórdia. Esses dias eu até falei, não lembro aonde. A Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos iria esfriar. Mas a Bíblia não diz percentual e não disse de quem. Então, manter o seu coração aceso é sua responsabilidade. Você que sabe onde você vai ser colocado, se você vai ser do lado daqueles que esfriou o amor, ou daqueles que estão com o coração aquecido, aguardando Jesus voltar, projetando Jesus volta. Eu vejo crentes e muitos crentes falando assim, ah, não, Jesus não volta agora não, tem muita coisa para fazer. Fazer o que nessa terra, queridos? Fazer o que aqui? Ai, minha família, seja instrumento de salvação e você vai estar com a sua família pela eternidade. Você não vai se separar dela. E vamos viver o que o Senhor tem para nós, uma vida plena, uma vida governante, uma vida sem dor, sem choro, sem pecado. Vamos sair dessa terra. Mas para isso nós precisamos pregar. Alguns vão evangelizar, outros vão sarar a igreja, mas nós precisamos abrir a boca, queridos. A Bíblia diz, como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão? E hoje, os meios de comunicação estão aí. E hoje é tudo muito fácil você pregar. Queridos, hoje nós podemos pregar na África sem ir na África. Hoje é fácil. Então comece a orar, Senhor, crie novas conexões na minha vida. Porque às vezes a gente olha ao nosso redor e fala assim, ah, mas aqui todo mundo já é crente? Então conheça pessoas novas. Use as suas redes sociais. Deixa eu ver como é que eu estou falando aqui. Verdade, Matheus. É verdade. Use o que o Senhor tem te dado. Conecte com pessoas novas. Conversa no mercado. Mas não estou falando para você ser aquele crente chato, queridos, do passado. Aquela frequência do passado. Nem estou falando para você pegar a carretinha de som e ficar no microfone na esquina. Transborde aquilo que o Senhor te deu. Transborde. Queridos, olha, é difícil passar um pedinte de rua por mim e não receber uma palavra. Eu posso estar só com o cartão. Se eu tiver só o cartão, eu paro para conversar com ele. Tá, por que você está na rua? Tá, né? Então, nesses dias, um rapaz veio me pedir dinheiro, falando que era de uma cidade longinha daqui. E ele falou assim, ele veio com a família, atrás de um emprego, e a porta se fechou e ele estava na rua, com a família. Eu falei, tá, e o que você está fazendo na cidade? Se as portas estão fechadas para você, o que você está fazendo aqui? Daí conversei, orientei, aconselhei. Eu falei de Jesus para ele? Não. Mas ele estava todo sujo, na rua, pedindo, e eu só olhando as pessoas passando por ele como se ele fosse um lixo. Eu fui Jesus para ele. Eu parei, eu conversei, eu dei atenção, eu aconselhei, falei o que ele tinha que fazer. Seja Jesus nessa terra. Derrame vida, derrame amor. E quando for para você falar, olha, né? O próprio Senhor vai conduzir a conversa que vai chegar naquele ponto, mas você precisa ser Cristo nessa terra. Você precisa derramar do que o Senhor tem feito. O seu coração precisa arder de novo. Lembra lá quando você se converteu? Você queria que todo mundo fosse para a igreja. A Kelly conta que quando ela era criança, ela fazia culto e obrigava as crianças a aceitar Jesus. Brincava de cultinho
E obrigava. Ela E subornava as crianças. Ela estava procurando a palavra, ela subornava. Ela comprava salgadinho e falava só ia dar salgadinho para as crianças aceitar Jesus. Faz arder de novo. Então, usa a ferramenta que tem, gente. Chama os amigos aí, faz uma pizza, fala, só vai comer pizza se aceitar Jesus. Usa uma estratégia, gente. Ah, mas daí se aceitar não é de verdade. Isso não é problema nosso, queridos. O nosso problema é fazer. Quem convence, quem consola, quem ensina, quem vai na caminhada é o Espírito Santo. Não é problema nosso. A gente tem que parar de pegar papel que não é nosso. Sabe? Eu estou assim, impactada com o mover que está tendo nas nações aí, onde pessoas estão se levantando e está acontecendo coisas extraordinárias. Eu estou, uau, Deus! Porque eu orava, queridos, eu orava para tirar a igreja de dentro da igreja. Eu lembro que a primeira vez que eu batizei alguém, eu não era pastora. E foi um escândalo. Para a igreja onde eu congregava, não foi. Mas para fora, meu Deus, que autoridade é essa que você tem para batizar? Eu era a autoridade de Jesus, como todo mundo. Mas, pastor, isso não pode? Quem falou que não pode? Felipe estava na estrada, encontrou um cara lá, parece que nem tinha rio, eu acho que era uma poste de lama. Socou o cidadão na poste de lama, batizou e foi embora. Não é mais problema dele, querido. Não é mais problema dele. Esses dias, está acontecendo muita coisa boa, né, Matheus? Está acontecendo muito movimento do céu aí. Há um ano atrás, mais ou menos, eu fui numa cidade, na cidade da Ellen. E a gente chegou lá, e uma menina que era do espiritismo, conversando. Ela havia meio que conhecido Jesus, mas estava assim, conversando. E ela falou que queria batizar. E eu olhei e falei, não tem nem uma piscina. Daí a Marli falou assim, tem uma caixa d'água. Eu falei, enche. Colocou a caixa d'água lá na frente do quintal, lá na frente. Os vizinhos, a rua, tudo vendo. Colocamos bermuda, blusinha e batizamos ela dentro da caixa d'água. Queridos, sábado agora vai ter um batismo nacional e tudo gritando. Eu estou procurando onde vai ter aquele quente. Eu quero estar lá, eu quero batizar com os dois. Sai disso, sai dessa mentalidade. Sirva o reino, vamos preparar. O que era o João Batista? Meu Deus, a gente está aqui para falar de Nova Era. O que era o João Batista? João Batista era aquele que ia à frente preparando o caminho para o Senhor. Precisa se levantar os João Batistas dessa geração, preparando o caminho para a volta do Messias. Precisa se levantar, queridos. Vamos fazer o nosso papel como igreja. A gente prega, fala, a pessoa aceitou, glória a Deus, aleluia. Se não aceitou, a gente vai aceitar. E não é problema nosso. O nosso problema é ninguém passar pela nossa vida sem sentir um toque do Senhor. Esse é o nosso problema. Amém? Vamos para a Nova Era, porque senão eu me empolgo aqui, eu amo falar sobre isso, é algo que queima no meu coração. Eu não sou evangelista, não tenho essa pegada, mas é algo que queima no meu coração. Mas só uma coisa. Pode falar. A gente que está aqui, quem puder, por favor, transborde, curta, compartilhe, comente. Vamos começar a fazer o CCC. Eu odiava isso quando eu trabalhava em campanha política. Fazer o CCC, não vou fazer nada não, agora estou eu aqui. É por uma causa fidedigna. Nobre. Queridos, a gente entra em algumas crises, né? Pegando continuidade do que nós estamos falando para a gente entrar dentro da Nova Era. A gente já falou aí vários dias sobre Nova Era, nem sei quantas ministrações tem aí para trás. Mas daí, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu já recebi muitas pessoas falando isso. Por que Deus permite isso? Por que Deus não muda tudo isso? Se Deus tem todo o poder, por que isso acontece? Porque existem alguns termos chaves. No Salmo 115, diz que os céus, os mais altos céus, ou os céus dos céus, são os céus do Senhor. Mas a terra ele deu para os homens. Se eu não me engano, é Salmo 115, 16. Se eu não estou enganado. Mas a terra ele deu para o Senhor. Mas a terra o Senhor deu para os homens. Então, a função de operar aqui na terra não é do Senhor. Eu quero que você imagine aí, eu te dou uma casa.
A partir do momento que eu te dei essa casa, eu não tenho mais autoridade para entrar nessa casa e prestar nenhum tipo de ordem. Porque a casa não é mais minha. Porém, se você atuar lá dentro e me trazer para dentro, eu tenho autoridade. Não como dona, mas como representante do dono. Eu passo a ter autoridade porque eu estou falando em nome do dono. O Senhor deu a terra aos homens. E os homens têm deixado Satanás governar. Ai, pastora, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Jaz mesmo, queridos. Os homens não dominam, não governam, não faz. O diabo tem que tomar conta. Alguém vai tomar conta. Não era o propósito de Deus. Nunca foi esse o propósito de Deus. Então, quando a gente fala sobre frequência, sobre pecado, vamos quebrar maldição, é uma área que eu amo, mas ao mesmo tempo é uma área que me traz muito temor. Porque não adianta você querer sair de Satanás e não entrar em Deus. Agora, se você entrar em Deus, Satanás tem que sair. Acabou, não precisa nem passar por libertação, não. Se você verdadeiramente mergulhar em Deus, o porquê que nós fazemos libertação? Não é porque Deus precisa de ajuda, é porque as pessoas precisam de ajuda. É porque as pessoas são tão amarradas que elas não sabem como fazer, não sabem como atuar. Mas se elas se convertessem verdadeiramente, mergulhassem em Cristo, mudassem de mente e passassem a viver conforme os padrões bíblicos, não precisaria de ministério de libertação. Não precisaria. Porque a palavra liberta. Jesus limpa. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas daí, como isso não acontece, e a gente vem com tantos problemas, mas com tantos problemas que a gente não consegue nem enxergar a Bíblia. Não é verdade? A gente não consegue enxergar a Bíblia. Eu vou falar um negócio para vocês, mas isso eu vou falar, mas não vou falar. Eu atuo dentro dos tempos e estações, né? Já tem uns anos aí que eu ministro, faço os cultos, tá, faço as festas. Mas eu tinha uma interrogação humana, não espiritual, não de dúvida, mas uma interrogação de por quê. Por que que tem que ser assim? Por que que a virada do mês tem que ser na lua nova? Por que não pode ser na lua cheia? Por que não pode ser na lua minguante? Por que tem que ser na lua nova? E está lá na Bíblia. E daí eu obedeço, porque eu não preciso saber o porquê para obedecer. Eu obedeço, simples assim. Mas eu falo, Deus, por quê? E estou eu montando a agenda, né? Mergulhada, trabalhando, ralando, montando a agenda. E eu fui procurar a imagenzinha da lua para colocar no dia do culto da lua. E, queridos, eu estou lá procurando, e eu falei assim, deixa eu procurar essa imagem direito, porque senão a gente coloca uma lua minguante, uma lua crescente, e fala que é a lua nova e não é a lua nova. E para quem não entende, viu, uma lua é a lua. Mas para quem entende, fala assim, nossa, daí quer falar sobre isso aqui e nem sabe a diferença de uma lua para outra, né? E daí eu estou pesquisando, estudando, daí vai eu estudar sobre lua, né? Vocês estão vendo, né, gente? Para fazer uma agenda, estou eu estudando sobre lua. Fui estudar sobre a lua. E, de repente, eu vi uma imagem de lua. Quando eu vi aquela imagem, a minha mente explodiu. Pá! Explodiu, queridos. Foi algo tão explosivo do entendimento que eu recebi naquela hora, que agora eu não vou falar, eu vou falar isso no curso. Mas foi algo tão explosivo que eu tive que parar tudo. Eu tive que parar e ficar uns 10 minutos assim, porque eu estava nocauteada. Nocauteada. A informação explodiu dentro de mim. Eu falei, uau, Deus, é na lua nova mesmo. Que top isso, Senhor, é muito tremendo. Então, tudo tem um porquê, mas quando a gente não conhece, a gente foi criado numa cultura das trevas. Nós não fomos criados em Israel, onde, ainda que existe outros deuses, existe cabala, existe não sei o quê, eles são treinados na palavra, eles aprendem a ler na Bíblia, tudo dele é Deus. Eles não têm dificuldade com isso, nós não fomos assim. E daí as pessoas se convertem e elas não vêm para Cristo, elas vão para a religião.
E essa é a mais pura verdade. Queridos, eu estou tão entojada da religião, tão entojada. E, ao mesmo tempo, com tanto temor, porque a gente deixa uma religiosidade cair em outra. A gente sai de um extremo e vai para outro. Quando você vê, você fala, estou na religiosidade de novo. Jesus, sei que também é religiosidade. Mas eu estou tão entojada que eu confesso para vocês que eu não estou conseguindo conversar com muito crente. E não é por não conversar, não é por não ter comunhão, não é isso. Verdade, Matheus. Não é isso. É que eu não dou conta, daí eu já quero falar, e daí, né? Então é melhor me calar, ficar na minha, no meu quadradinho, porque eu estou enojada disso. E eu louvo a Deus, porque é o Senhor quem fez isso, porque eu era uma religiosa com a bandeira. Qual é a sua tribo? Qual é a sua bandeira? A bandeira dos religiosos, sou eu. E eu louvo a Deus, porque foi o Senhor que fez isso na minha vida. E aqui eu não estou dizendo que eu estou 100% certo, mas eu estou dizendo que isso está me enojando. E nós precisamos levar as pessoas para Cristo. Nós estamos falando de frequência de nova era, queridos. A frequência da nova era, você não expulsa, você não repreende, você não amarra. Você sai dela. E como é que você sai dela? Se limpando? Sim. Porém, você não pode ser casa vazia. Não adianta você pegar todas essas informações, fazer todas as renúncias, orar, eu me desligo, eu saio, não sei o que, eu raio, pá, frequência, e não mergulhar em Cristo. É a coisa mais fácil do mundo jogar um anzol numa casa vazia. Jogar uma âncora. Poliana, pode mexer. Ela me ama, essa cachorra, né? Uma hora vamos dizer que eu tô ministrando e está acontecendo atividades paranormais, porque minha cachorra está mexendo no pedestal. Eu jogar uma âncora e fisgar aquela casa de novo e deixar uma ligação lá de novo. Agora, se dentro daquela casa tiver um morador, se jogar alguma coisa, vou lá e tiro. Sai daqui. Essa casa aqui é minha. Então, a base de toda a libertação continua sendo a base principal do cristianismo, está em Cristo. Eu preciso estar cheio de Cristo. Eu preciso estar mergulhado em Cristo. Eu preciso conhecer a palavra. Queridos, vamos lá. Eu até fiz um postzinho esses dias no Insta sobre batalha na mente. Você sabe se a nova era te lançar uma frequência aí? Vamos lá. Vamos pegar uma frequência bem boba que quase não pega ninguém, né? Você não pode fazer isso, não. Você não tem autoridade para fazer isso aqui. Queridos, é frequência. E a frequência da religião, de tudo, está tudo ligado à nova era. Se você for pego numa frequência dessa, o que você vai fazer? Como que você vai se defender disso? O que a Bíblia diz para você se defender? Você entende que você precisa... A gente precisa crescer. Kelly, eu não estou te ouvindo. O que você está falando? Você está falando com a gente ou não? Não estou ouvindo nada. Está balbuciando. A gente precisa conhecer e saber como atuar, e a gente precisa crescer e amadurecer, queridos. Nós precisamos ter a pureza da criança, mas nós não podemos ser infantis. Nós precisamos amadurecer. Queridos, eu vou expor, né, porque a gente está falando de derramar sobre aquilo que a gente tem recebido. Eu já derramei com as meninas, no grupo com elas, e agora eu vou derramar aqui. Teve um tempo na minha caminhada cristã, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, que eu cresci muito. Mas muito. Num raio de 600 quilômetros na BR, você podia chegar e perguntar quem eu era. Dentro do estado, com a época que não tinha tecnologia, eu cresci muito. Eu ministrava em encontros e encontros. Eu cheguei a ministrar em mais de 18 encontros no ano.
E eu só ministrava libertação e cura. E às vezes Nova Vida em Cristo, que fala sobre as obras da carne. Mas cresci muito. Mas daí foi um tempo de muita pancada e muita perseguição. Muita. Vocês não têm ideia das coisas que falavam a meu respeito. E eu não tinha maturidade. E eu não tinha maturidade e não tinha quem me ajudasse a ter maturidade. Porque eu era um confronto até mesmo para a igreja onde eu congregava. Então eu não tinha proteção, eu não tinha. E chegou um tempo que eu não queria mais. Eu não queria mais, eu não queria ser vista. Eu não queria. E eu passei uns 2 ou 3 meses orando. E eu falava assim, principalmente no momento da adoração, eu falava assim, Senhor, me esconda, eu não quero mais que ninguém me veja. Eu não quero mais ser vista, eu não aguento mais. E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei um talento e enterrei. Mas foi culpa das pessoas? Não. Não foi. Na verdade, as pessoas todas foram usadas por Deus. Porque onde foi que a igreja de Atos cresceu e explodiu de crescimento? Quando começaram a perseguir, falaram, vamos matar esses crentes, está crescendo demais. Como é que foi que o povo do Egito explodiu do crescimento? Vamos matar os meninos, mata essas crianças. A perseguição é para nos fazer crescer, para o evangelho ser mais conhecido ainda. Mas eu era uma criança. Eu era infantil. Extremamente infantil. Quando eu falo que hoje, e eu não estou desmerecendo esse lugar aqui, porque eu amo o que eu estou fazendo, mas não era esse lugar que era para mim estar. Isso aqui eu já tinha conquistado há 10 anos atrás. Não estou falando a internet. Estou dizendo que isso aqui atrás, eu está em outro lugar, fazendo outras coisas. Mas eu enterrei. Por quê? Porque eu recebi uma frequência e eu não soube o que fazer com a frequência. E eu deixei aquela frequência me matar. Nós falamos na última aula sobre chakras, né? Os pontos começam pela cor vermelha. E se você pesquisar, você vai ver que cada chakra tem uma cor e essas cores identificam as nossas debilidades no mundo espiritual. Mas o que eu quero trazer hoje mesmo é o que você vai fazer com as frequências, queridos, porque a frequência não tem como, ela vai passar pela gente. Não tem como eu viver fora da frequência. Ó, eu tô aqui agora, né? O meu celular é da Claro. Então, tem uma frequência da Claro aqui. Daí, eu tenho a Amazon. Então, tem uma frequência da Amazon aqui. Daí, eu uso a Netflix da minha sogra. Então, tem uma frequência da Netflix aqui. E daí, a minha internet é a Rondonet. Então, tem uma frequência da Rondonet aqui. Tem um monte de frequência aqui. Daí, tem a frequência do ring light aqui da cor. Tem a frequência da tela do meu celular. Tem a frequência da tela do notebook. Eu estou em volta em um monte de frequência. Agora, o que eu faço com essa frequência? Então, tá, vamos capitalizar isso aqui e vamos usar. Eu estou usando a frequência da Claro e do meu celular para falar com vocês. Eu estou usando a frequência do meu notebook, porque eu estou estudo aqui. Eu estou usando a frequência do ring light para ficar mais claro o meu rosto e para vocês verem melhor. O que eu vou fazer com a frequência? Entende? Não é a frequência, é o que está dentro de mim. É isso que vai definir a minha caminhada. Nós precisamos aprender? Sim, nós precisamos aprender, porque a gente descobre coisas que a gente está presa, a gente muda de mentalidade e a gente vai ter armas para ajudar outras pessoas. Mas isso aqui quer dizer a parte menos importante. A nova era é a parte menos importante. A parte mais importante é o que eu vou fazer. Eu me lembro de um testemunho bem antigo, talvez você já tenha ouvido, de uma família que estava passando dificuldade financeira. E daí, os maçons espíritas, não lembro,
Mais uma turma aí que não é de cristão, sabendo da situação que eles estavam, resolveram escarnecer e fizeram a compra de caminhão. Isso é um testemunho, tá? E levaram naquela família. E quando começaram, né, descer aquelas compras, a família começou a glorificar Deus. O Senhor mandou, o Senhor mandou, o Senhor mandou. E a pessoa que foi entregar falou assim, não foi o Senhor que mandou. Quem mandou foi tal lugar. E a pessoa que estava recebendo olhou, riu e falou assim, glória a Deus. Porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. Entendeu? Ela poderia ter ficado ali e falar, meu Deus, como eu não posso receber isso aqui? Satanás mandou isso aqui para minha casa. Leva isso aqui de volta, eu vou ficar com fome. Não. Tem um outro testemunho do Marco Feliciano, que eu acho que eu já contei para vocês, vou contar de novo. Marco Feliciano, ele tem mania de sair pregando com canto, né? E um dia ele estava num voo e sentou uma pessoa do lado dele e começaram a conversar. E essa pessoa começou a falar mal de quem acreditava na Bíblia. E ele já falou assim, olha, eu sou pastor. Eu falei assim, como é que você consegue acreditar naquela palavra? Como é que você consegue acreditar? E foi citando situações da Bíblia, né? E daí chegou num ponto que ele falou assim, como é que você consegue acreditar? A ciência comprova que uma baleia, o canal da baleia, da garganta da baleia, é tão estreito que um homem não passa, é comprovado cientificamente. E ele foi colocando toda a base científica. E o Marco Feliciano ouvindo. Quando ele terminou de contar tudo aquilo, falou, como é que você acredita numa história dessa que é mentira, é comprovado que é mentira? O Marco Feliciano falou assim, olha, eu quero te agradecer. Porque hoje eu saio de perto de você com a minha fé muito maior do que eu entrei. Porque eu já achava um milagre incrível Jonas ter sido engolido e não ter morrido. Agora, saber que ele nem passava e ele passou, não, Deus é espetacular. Queridos, o que você faz com a energia, com a frequência que está ao seu redor? Entende? Deixa o diabo com cara de bobo. Imagine a cara daquele homem. Eu queria estar lá para me ver. Deve ter ficado muito endemoniado. A frequência vai vir. Eu vou mandar para vocês no grupo a pauta da nova era, para vocês orarem, fazerem, se analisarem. Mas nós estamos dentro de um processo de libertação. E você vai sofrer tentação o resto da sua vida. Você vai se deparar com um dia mau o resto da sua vida. Você vai viver Mateus 5, você vai ser perseguido, caluniado, vão te jogar pedra, vão falar mal de você. Os da própria família vão se levantar contra você. Tudo isso é bíblico, queridos. O que você vai fazer? E o que você fazer, o que você fizer, mostra em qual frequência você está. Se você está na frequência do céu, ou se você está na frequência dessa terra. O Senhor nos deu a terra. E nós precisamos preparar essa terra para a volta do Messias. Nós precisamos preparar essa terra, preparar esse povo para que o Messias assuma o governo. Nós precisamos, queridos, nos posicionar. Parar de meninice. Parar de olhar A, B, o C, o que fulano está fazendo, tá? Essa semana, com todo respeito, uma pessoa aqui perto de mim, eu estava conversando com a Pamela, e uma pessoa que estava aqui, eu citei um nome, mas citando coisa boa, contando um testemunho. E essa pessoa que estava perto falou assim, você está falando da pastora tal? E já quis criticar. Na hora que começou aquele refletor, estou falando dela. Eu queria saber se você é pastor, se você está pregando o evangelho, se você tem igreja, se você está cuidando de um povo. Antes de você abrir a boca para falar de alguém que está fazendo e que tem erro e defeito assim como eu, mas antes de você abrir a boca, eu queria saber o que você está fazendo. A pessoa saiu de perto de mim, com certeza chateado, mas é uma coisa que eu não quero mais viver, queridos. Eu não quero mais ofender o Senhor para ficar bem com as pessoas. Eu não quero mais deixar de proteger a igreja. Sabe? Talvez vocês tenham visto meu Insta, eu postando um monte de coisa lá, sobre as 12 tribos lá.
Teve um reality e o meu genro foi selecionado aqui do estado. O meu genro estava lá. E apesar de falar muito sobre as tribos, eu aprendi muito naquele reality, porque daí eu me perdi um dia, né? Estava na maior oração pelo meu genro, porque eu estava muito preocupada, com medo dele não dar conta. Eu estava muito preocupada com medo dele não aguentar as pancadas e querer abrir mão. E minha oração o tempo inteiro foram dias bem intensos. Mas uma das coisas que ficou muito marcada em mim é: cada tribo se defende. Isso me marcou. Nós somos da tribo do reino, nós somos da tribo de Cristo. E nós não podemos deixar que frequências externas nos separem. Nós precisamos parar de ser meninos na fé, queridos. Sabe? E essas frequências, elas vêm exatamente para nos diminuir. Todas as frequências, elas vêm para nos tirar do propósito. E elas vêm para nos fazer menor, para nos fazer infantis. Por quê? Vamos analisar o natural. Quando um rei morria e o herdeiro era uma criança, a criança assumia o trono, porém ele tinha um tutor. Certo? Porque ele não tinha idade para governo. Ele não estava pronto para governar. Então, existia um tutor que governava no lugar dele. E é isso que essas frequências fazem com nós. O Senhor nos deu a terra. As frequências vêm para nos deixar infantil. Porque daí nós não podemos exercer o domínio sobre a terra. E daí o tutor maligno, aquele que nos prende, exerce no nosso lugar. E exerce usando o nosso nome, queridos. Exerce usando a autoridade que o Senhor deu para nós. Porque ele não tem mais. O tutor não é o rei. O tutor não é o governante. Mas ele faz em nome daquele. E as trevas têm feito no meu nome, no seu nome, usando a nossa unção. Usando a nossa autoridade. Porque nós somos meninos. Queridos, eu lembro de um tempo, nesse período, que eu falei para vocês que eu comecei a orar e falar: Deus, eu não quero mais ser vista. Eu entrei numa depressão profunda. Profunda. Eu fiquei 3 dias trancada no quarto. E eu não fiquei mais porque Deus me catou. Mas eu fiquei 3 dias trancada no quarto em total depressão. Sem banho, sem comida, sem conversar, eu só chorava. E orava pedindo para morrer. E daí um amigo, que hoje mora no Acre, um pastor, a gente não tinha mais contato, a gente se conheceu aqui, caminhamos um tempo juntos no mesmo ministério, mas ele tinha ido embora para o Acre, tomado outra direção, pastoreando a igreja lá. Ele me ligou. E ele me ligou, e ele é colérico, né? Então não tem nada de delicadeza e sutileza. Ele ligou na época: Pai Senhor, o que está acontecendo? Eu: nada. Não está acontecendo nada, está tudo bem. Está acontecendo sim, e fala logo, porque eu não tenho tempo para perder com você. Eu tenho uma igreja para pastorear. E tem 3 dias que eu oro e Deus coloca você na minha frente. E eu não vou ficar perdendo meu tempo com você. Eu tenho gente para cuidar. Fala logo o que está acontecendo. Na hora, ele me arrebentou. Com essa delicadeza, tá, gente? Ele falou exatamente assim comigo. A gente fica cheio de gracinha comigo, com depressivo. Ai, tadinho. Ai, não fala. Ele me deu uma pancada só. Mas foi uma pancada só, desmoronei, levantei, saí do quarto, fui tomar banho. E fui me resolver minha vida. Nós precisamos ser maduros. Nós precisamos crescer. Então, para encerrar, eu vou mandar para vocês a pauta de Nova Era. Semana que vem vai ser outro assunto, saímos da Nova Era, fechamos essa porta da Nova Era. Mas o que eu quero trazer é exatamente isso. E eu peço a Deus que nessa semana uma frequência errada te pegue. Por que isso, queridos? Para você saber onde está o seu coração. Se pegar, pode me procurar, tá? Eu te ajudo, te dou uma pancadona para tirar da frequência errada. Mas nós precisamos saber onde nós estamos, queridos.
A palavra diz que o povo foi levado no deserto para eles saberem onde estava o coração. O deserto é para a gente saber onde nós estamos, quem nós somos. E quando a gente está bem, vamos lá, quando a gente está no ambiente na igreja, tem um congresso, tem um seminário. Menina, a gente ali é um samurai. Nunca mais a gente vai pecar, vou fazer, vou ganhar o mundo. Ninguém me para, porque a gente está naquele ambiente. Quando a gente sai dali, muitos não duram 2 dias. Já não tem mais glória, não tem mais unção, não quero ganhar ninguém, não quero nem ver gente, esse povo terrível, não sei o quê, e já começa a ver os defeitos. Porque o coração é aquilo ali. E é disso que nós temos que tratar. Nós temos que arrancar as frequências do nosso coração e colocar as frequências certas no nosso coração. A unção é uma frequência do céu. A glória é uma frequência. É um 220 aí. Vamos colocar que a unção é 110 e a glória é 220. Pá! Uma frequência que vem do céu. Nós precisamos só mudar a chave. Sair da frequência errada e entrar na frequência certa. Mas para isso você precisa estar cheio de Cristo. Para isso você precisa conhecer a palavra. Então, como eu declarei, eu permaneço na declaração, que você seja pego com uma frequência errada, eu já vou te dar uma chave. Quando vem o pensamento ruim, o sentimento ruim, a vontade ruim, você fala assim, Senhor, o que a tua palavra diz sobre isso? E você vai para a palavra. Daí você vai pegar aqueles textos da palavra e você vai começar a orar aqueles textos da palavra. E você vai decidir ficar com a palavra e não com o sentimento, o pensamento ou a vontade. É assim que sai de frequência. Simples, né? Até não precisou expulsar demônio, não precisou bater, não precisou... É simples. É uma decisão de gente madura. Não estou sentindo nada, não tem problema. O maduro não precisa sentir, ele faz. Ele sabe o que tem que fazer e faz. É simples assim, amém? Vamos orar? Pai, nessa manhã, Deus, eu quero louvar o teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito, Senhor, em nosso meio. Eu quero louvar o teu nome, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, Senhor, a igreja do Brasil, de tantos lugares diferentes, mas em unidade, num só propósito. E a tua palavra diz que quando o povo está em unidade, não há nada impossível, não há nada que não possa ser feito. Nós estamos em unidade aqui pelo Senhor. Senhor, querendo viver para o Senhor. Deus, nós vivemos nesse mundo e Jesus disse que não era para nos tirar. Nós estaríamos aqui, mas era para nos livrar do mal. Mas nem sempre, Deus, nem sempre, porque o Senhor mesmo disse que haveria o dia mau. Haveria a noite de choro. Mas que era para nós ficarmos firmes, porque o Senhor venceu todas as coisas. E isso é uma deixa, isso é uma direção de que nós podemos vencer todas as coisas. Aquele que está no Senhor, aquele que está vivendo as tuas verdades, aquele que está vivendo os teus princípios, ele pode, Senhor, todas as coisas. Inclusive, ele pode passar pelo dia mau e permanecer firme e inabalável, como diz o texto de Efésios sobre a armadura. Pai, é isso que pedimos. Unge a nossa vida. Unge a nossa vida, Senhor. Vira as chaves necessárias para que nós venhamos pensar como o Senhor pensa. Senhor, tira de nós toda a infantilidade, toda a imaturidade. Arranca de nós, Senhor. Arranca de nós os conceitos, os valores que não são teus. Nós estamos aqui e essas frequências, Senhor, sempre virão, mas nós queremos viver a frequência que vem do Senhor. Pai, por isso nós nos fechamos para tudo aquilo que não é do Senhor. Que os chips de conexão sejam quebrados. Deus, em nome de Jesus, que os lugares, Deus, aonde essas frequências nos captam, que sejam destruídos, Pai, e que seja ativada a frequência do céu sobre as nossas vidas, dos céus do Senhor. Pai, o Senhor governa sobre os céus dos céus e deu a terra sobre o governo e o domínio do homem. Nos ensina a fazer isso, Deus. Nos ensina a fazer isso. Levanta homens e mulheres, Senhor, posicionados nessa terra. Levanta, Senhor, entre nós aqui, Deus, homens e mulheres que abalarão o reino do inferno, Senhor, e estabelecerão o reino do Senhor, Senhor, sobre esta nação, a começar na cidade, no estado onde cada um está. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor seja sobre cada um, capacitando, ungindo, preparando, Senhor, para grandes coisas.
porque no Senhor existe um povo. Não existe cor, não existe idade, não existe nada, existe um povo que fará proezas no teu nome. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo, te agradecemos pelo que o Senhor tem feito até aqui, porque sabemos que o Senhor é fiel para dar continuidade à obra que o Senhor mesmo começou. Obrigado por nos escolher, Paizinho. Obrigado por nos amar. Obrigado, Senhor, por nos dar tão além daquilo que nós merecíamos como humanos. Obrigado por nos capacitar. Obrigado por nos dar o governo dessa terra. Senhor, o Senhor criou isso aqui com tanto amor e nos deu de presente. Obrigado. Que nós possamos glorificar o teu nome em todas as coisas e que a nossa vida seja um reflexo da tua glória por onde nós passarmos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, amém. Uma alegria estar com vocês. Terça-feira estamos juntos de novo. De novo. Tem muita coisa vinda por aí. Muita coisa que o Senhor está fazendo. Fique firme, fique ligado. E eu vou te dar uma última deixa. Quando eu conheci a Kelly disse que ela fazia uma oração, porque ela não estava congregando, ela não tinha igreja, não estava ligada a ninguém. E ela fazia uma oração e ela dizia assim: Senhor, eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nessa terra, não me deixe de fora. E eu tenho orado isso nesses dias. Senhor, não me deixe de fora. Não deixa que a minha mentalidade, não deixa que a religião que toma conta do meu coração, não deixa que os meus parâmetros, não deixe que a minha cultura me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. Que você também não fique de fora. Você venha acrescentar os dons e talentos que o Senhor colocou e só tem em você, para que o nome dele seja exaltado. Amém? Shalom, shalom, queridos. Nos vemos durante a semana, nos vemos semana que vem. Amém? Beijo.